muito a paciência de Deus e não usá-la como desculpa para pecar. Deus, de fato, é paciente, mas não vamos abusar da paciência de Deus, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Pelo contrário, que isso nos inspire a sermos gratos e a ter um verdadeiro desejo de viver de acordo com a vontade do Senhor, evitando assim a necessidade de sua correção amorosa. Em quinto lugar, irmãos, que aí está no 8º, não é para vocês. A aflição de origem pecaminosa conduzirá uma submissão ao Senhor. Vamos ler o versículo 8 ao 10. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Quando pelo Espírito Santo percebemos onde o nosso pecado nos jogou, estamos mais habilitados a nos submeter ao Senhor. Quem é que revela que nós somos pecadores e que pecamos? O Espírito. O Espírito Santo veio ao mundo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Os judeus, após o cativeiro babilônico, abandonaram as imagens de escultura que tinham sido uma das causas da disciplina do Senhor. Os judeus não voltaram mais a adorar os ídolos. Da mesma forma, em nossa vida pessoal, as cicatrizes deixadas pelos nossos pecados podem se tornar lembretes vivos das suas consequências destrutivas. Então, ele marca a alma da pessoa. A pessoa pecou, marcou, então a partir daquela lição que está sempre diante dela, ela procura se afastar do mau caminho. A dor, o sofrimento e as perdas que experimentamos nos tornam mais sensíveis aos perigos daquela transgressão específica. É como se o próprio pecado nos ensinasse de maneira dolorosa o caminho da retidão. Marca a alma. É aquela menina que se relacionou antes do casamento e tem um filho. Aquele filho vai sempre estar ali na vida dela, lembrando por que ela está naquela situação, às vezes, de dificuldade, de sustento, porque não seguiu um caminho estabelecido pelo Senhor. O pecado, irmãos, nos conduz à soberba. A soberba é, de fato, uma barreira poderosa que nos impede de reconhecer nossa necessidade de arrependimento e de nos voltarmos para o Senhor. E é dito que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Ela nos cega para a nossa própria fragilidade e para a santidade de Deus. Mas a disciplina dolorosa tem o poder de quebrar nosso orgulho. Um homem abatido é como um cavalo domado. Ele se submete ao Senhor incondicionalmente. Enquanto está com o nariz empinado, nunca se humilha na presença do Senhor. Mas aí vem um cinturão de Deus e abate. Aquele homem orgulhoso começa a se humilhar na presença de Deus. É o rei Manassés, que fez toda a perversidade, e Deus chamou a atenção dele, ele não quis ouvir, até que ele foi levado pelos assírios à prisão. Lá na prisão, ele se humilhou e Deus se lembrou dele. O homem que cedeu à tentação e provou o cálice da ira de Deus, quando se converte, se torna mais submisso ao Senhor. Ele conhece em primeira mão a diferença entre viver sobre a própria vontade e viver sob a proteção e orientação do Senhor. É a lição prática que o pecado leva o pecador a aprender.
Aquele que provou o cálice da ira de Deus desenvolve uma sensibilidade maior para a santidade do Senhor e para a seriedade do pecado. A experiência o ensinou de maneira inesquecível o quanto é insensato e doloroso se afastar de Deus. Sua conversão, portanto, muitas vezes é marcada por um quebrantamento genuíno e um desejo sincero de viver em total submissão àquele que o resgatou das trevas. O cara está pecando, não se importa. Aí vem a enfermidade e bota ele na cama. Aí ele começa a chorar. Ele começa a refletir o que o pecado dele levou àquela situação. Ali está um homem quebrantado. Ali está um homem humilhado. Por outro lado, aqueles que talvez não tenham se desviado de forma tão drástica ou que não tenham experimentado consequências tão severas, pode ter uma compreensão mais teórica do pecado e da graça. Eles podem não ter a mesma urgência e a mesma gratidão profunda pela misericórdia divina. Seus corações podem não ter sido tão profundamente confrontados com sua própria fragilidade e dependência de Deus. É quando Jesus vai à casa do fariseu, e o fariseu todo orgulhoso não trata Jesus com decência, mas veio uma mulher, né, e chorando aos pés do Senhor Jesus Cristo, enxugava com seus cabelos, e aí o Senhor perguntou: Simão, quem mais amou? Contou uma parábola. E aí, quando Simão interpretou bem a parábola, Jesus: está vendo essa mulher? Você não me deu isso, não me deu aquilo, essa mulher fez isso, por isso os seus muitos pecados são perdoados. Muitas vezes, irmãos, estamos como os da igreja de Laodiceia, achando que está tudo bem conosco, porque não cometemos pecados escandalosos. É fácil cair na ilusão de que, por não termos cometido adultério, roubo ou assassinato, estamos em uma boa situação espiritual. No entanto, a Bíblia nos revela que o pecado é muito mais abrangente. Ele inclui a falta de amor a Deus e ao próximo, a ingratidão, o orgulho sutil, a murmuração, a busca por aprovação humana em vez da divina e tantas outras atitudes e pensamentos que muitas vezes negligenciamos. O pecado de coração é tão grave quanto o pecado externo. Ambos interrompem nossa comunhão com Deus e nos conduz ao inferno. Jesus falando: se teu olho te faz pecar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo no inferno. Não existe pecadinho, irmãos, existe pecado, e o salário do pecado é a morte. Precisamos sondar o nosso coração, confessar nossos pecados, tanto os visíveis quanto os ocultos, na mente, no sentimento, na vontade, nos pensamentos, e buscar a purificação que somente a graça de Deus em Cristo Jesus pode nos oferecer. Está escrito: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. A vigilância constante e a dependência do Espírito Santo são essenciais para não cairmos na mesma armadilha da igreja de Laodiceia, que se achava rica espiritualmente, enquanto na verdade era miserável, pobre, cega e nua. Cuidado, irmãos. Sim, os pecados escandalosos já está mostrando para todo mundo que aquela pessoa está num mau caminho. Mas aquele pecado do coração que ninguém está vendo, que só Deus sabe. Nono e último.